É uma empresa que é referência para o mundo, uma das nossas empresas, né, que é referência para o mundo do que o Brasil construiu. Daqui a pouco eu quero entrar um pouco nessa ideia, né, do que nós construímos. Então, me parece que os Correios do Brasil, inclusive, estão num patamar, só quem consegue, de alguma forma, oferecer um serviço tão generoso como o do Brasil é o Canadá, né? Essa comparação aí entre o que é feito aqui e o Canadá, e pensemos que nós estamos num país que é um país continental. Né? Nós não temos um país com território como os países europeus, nós estamos num país que é um país continente. Imagine a empresa conseguir exercer esse papel de maneira tão brilhante como os companheiros apresentaram aí. Então, é um orgulho muito grande estar aqui nessa live falando sobre esse conteúdo e, ao mesmo tempo, com a categoria que segue de cabeça erguida. Eu me lembro que quando aconteceu a greve em 2020, no início de 2020, foi entrando pela pandemia, né, Alisson? A greve, na verdade, foi uma greve que acabou acontecendo de maneira um tanto quanto solitária, do ponto de vista da ação de outras categorias. Estavam, de alguma forma, pasmas com o nível de agressividade do governo, mas a categoria dos Correios, das trabalhadoras e trabalhadores dos Correios e Telégrafo, não se intimidaram diante do governo. Né? Todo aquele discurso de que era um governo marcado pela repressão, que poderia matar os ativistas, poderia fazer acontecer, não fez com que essa categoria recuasse. Nós tivemos uma vitória política naquele processo, um processo extremamente difícil, mas eu, por exemplo, não entenderia bem mais do que entendia no início de 2020 de Correio se não fosse aquela greve. Então, eu acredito que muita gente passou a respeitar os nossos Correios por esse trabalho, eu acho que de formação mesmo, cívica, que vocês vêm fazendo. Eu entrando no seu questionamento, é um pouco isso, né? Algo que me chama a atenção é que eles querem atacar nos Correios, acabar com a empresa dos Correios, porque a lógica desse governo, a lógica de Paulo Guedes, de Bolsonaro, é fazer com que tudo que é público nesse país seja absolutamente deteriorado para que seja ocupado, todos os serviços sejam ocupados pela iniciativa privada. É um campo político que ele obedece, sem qualquer mediação, o pragmatismo de grandes empresas que querem simplesmente retalhar o Brasil como um território colonial. Nós nunca fomos independentes, mas demos passos, né, nesse caminho, na luta pela independência. Não é por outro motivo que nós construímos todos esses patrimônios, como o Correio, a Petrobras, a Eletrobras, as nossas empresas de saneamento básico, enfim, eu poderia dar uma lista aqui muito grande de coisas que o brasileiro, as brasileiras construíram e que agora a gente está percebendo que tem como o nosso SUS. Né? Se não existisse o nosso SUS, o que seria desse país num contexto da pandemia, com um governo que só faz atrapalhar, principalmente do ponto de vista das relações internacionais, o enfrentamento dessa crise humanitária que o Brasil, sobretudo no mundo, o Brasil está mergulhado. Né? Então, nós construímos um conjunto de patrimônios e esse governo ele quer destruir para que isso seja ocupado pela iniciativa privada. Não é por outro motivo que o governo responde a todo questionamento que existe em relação ao preço dos derivados do petróleo, a gasolina, o óleo diesel, ou a venda das nossas refinarias. Tem alguma lógica, né? Você falar de preço alto de gasolina, porque está subordinado ao dólar, né? Porque o refino do nosso petróleo está sendo feito lá fora e a gente tem que comprar gasolina, a gente tem que comprar óleo diesel. Isso faz com que o Brasil, apesar de ser autossuficiente em petróleo, está muito longe de ser autossuficiente na produção de gasolina. Faz algum sentido vender justamente aquelas unidades que produzem a gasolina, que produzem óleo diesel? Não faz sentido, não é verdade? Faz sentido falar de exclusão do ponto de vista do direito à água e o saneamento básico no contexto da pandemia. Faz sentido privatização das empresas de água e saneamento no país?
não faz, mas o governo quebrou o marco regulatório do saneamento básico no país, e, com o objetivo, principalmente, de fazer o que eles querem fazer com o Correio, com os Correios, que é a quebra do subsídio cruzado. Fazendo um paralelo com o que Alisson e Saul falaram aí em relação aos Correios, a nossa Embasa aqui pode ser obrigada, né, o governo pode ser praticamente obrigado a privatizar a empresa, porque eles aprovaram um esquema da quebra do marco regulatório draconiano que impõe a privatização, retira a Embasa da própria possibilidade de fornecer o serviço ao município. E sabe qual é o significado disso? De maneira análoga aí ao que Saul e Alisson falaram sobre o Brasil, aqui na Bahia, dos 417 municípios, apenas 23 são chamados municípios superavitários. O principal objetivo da privatização é acabar com o subsídio cruzado, assim como nos Correios. Qual a decorrência disso? Quase 400 municípios dos 417 não vão interessar para a iniciativa privada. As pessoas hoje que já têm dificuldade, porque realmente é uma dívida histórica muito grande, mas a nossa Embasa vem avançando em relação à prestação do seu serviço, né? A criação da SERB, enfim, tem um conjunto de iniciativas que faz com que a Embasa seja uma empresa, inclusive, respeitada internacionalmente. Essa nossa empresa pública pode sair de cena para dar lugar à sede de lucro de grupos privados que vão abandonar esses municípios que, por eles, não são considerados rentáveis, né? E eu quero falar algo que tem a ver com a ética, com os princípios com a ideologia desse governo, né? Os companheiros falaram de subsídio cruzado, né? E eu me lembro que a grande polêmica que cercou a discussão sobre a questão da nossa Previdência foi justamente o regime de repartição. Repare como a Constituição de 1988 ela vai fixando um conjunto de elementos que coloca essa inter-relação, né, esse componente solidário entre os diversos entes e as diversas categorias, indivíduos no nosso país. O componente da complementaridade, a ideia de que nós somos um país e que precisamos, portanto, ter uma relação de solidariedade para que todos tenham acesso à dignidade, tenham acesso aos direitos básicos. Eles queriam acabar com o regime de repartição e ainda querem, né, impor o regime de capitalização. O que é o regime de capitalização? É uma espécie de poupança individual. Você não tem um fundo único da Previdência que, primeiro, garanta que todos tenham uma previdência, uma aposentadoria digna ao final da sua trajetória laboral, muito menos se tem um fundo que serve para cumprir as tarefas do ponto de vista da saúde e do ponto de vista da assistência social, como é a nossa Seguridade Social, porque o que nós temos no Brasil não é apenas aposentadorias e pensões, nós temos uma Seguridade Social. Então, essa Seguridade Social está baseada também num regime similar ao regime de subsídio cruzado, que é o regime de repartição. E é justamente isso que Paulo Guedes quer quebrar. Ele quer impor um regime de capitalização para que cada um tenha a sua poupança individual. Certo? Então, você não tem um fundo único que garante o direito à aposentadoria para todos, muito menos guarda a saúde e a assistência social do nosso país. Então, é aquela lógica do salve-se quem puder, né? Da perspectiva da competição e não da complementaridade, né? Do rompimento da solidariedade, que é tão central para os neoliberais. Os neoliberais não defendem a concorrência apenas porque a lógica dos grandes grupos econômicos é competir, não. Eles defendem a competição, a concorrência, porque eles querem também nos dividir. É por isso essa história do funcionário padrão, né, daquele que se destaca, das metas que são estabelecidas. Tudo isso tem um caldo ideológico que visa dividir a classe trabalhadora como se todos nós fôssemos inimigos. Eles que estão naquela ponta lá são inimigos da classe trabalhadora, sim, porque nesse país você tem um punhadinho de famílias, né? Falam de 6, outros falam de 8 famílias que concentram
mais renda e riqueza que a metade da população toda junta. Existe uma contradição de classe mesmo entre aqueles que lucraram na pandemia. Os bancos tiveram recorde de lucro em plena pandemia, enquanto o setor produtivo teve problemas, a classe trabalhadora vivendo uma penúria miserável, desemprego, né, morte em função dessa situação que nós estamos passando hoje, do ponto de vista da retirada da nossa capacidade de enfrentamento do SUS. Tudo isso a classe trabalhadora está vivendo, mas os bancos tiveram um recorde de lucro. Então, existe uma contradição nesse país estabelecida entre a esmagadora maioria, os 99%, e uma fração de 1%, que não chega a ser nem 1% nesse país, de superbilionários que só enriquecem com a situação de tragédia do nosso povo. Mas eles defendem a competição e a concorrência de maneira generalizada para que a gente esteja dividido. Na greve dos Correios, eles fizeram muito isso, tentando jogar a população contra os trabalhadores dos Correios, como se os trabalhadores dos Correios, por receber um salário base de R$ 1.700, fossem considerados privilegiados. Ora, para a população que recebe um salário mínimo, ela vê realmente uma diferença, mas para nós, classe trabalhadora, isso tem que ser enxergado como um objetivo a ser alcançado para toda a classe trabalhadora e que seja muito mais do que isso, porque o Brasil pode muito mais do que isso. Nós temos recursos para ser muito mais do que isso, mas esses recursos estão ou sendo drenados para fora do país ou estão sendo concentrados na mão do elite que tem um posicionamento perverso, como eu disse aqui, de colocar na bancarrota todos os direitos básicos da nossa população para fazer com que os serviços prestados a ela, principalmente pela máquina pública, se transformem em mercadoria e, portanto, em fonte de lucro. Eu acho que, concluindo, Wellington, essa é a essência. Eles querem lucrar com tudo. Eles querem lucrar com os setores da produção de energia estratégica, né? Aí é a privatização da nossa Petrobras. Eles querem lucrar com a geração de energia elétrica, privatizando a nossa Eletrobras. Eles querem fazer a água, né, esse bem maior para a nossa vida, mercadoria, eles querem lucrar com isso e querem, na esteira disso tudo aí, muito mais, lucrar com os nossos serviços postais, e como foi dito aqui por Alisson e Saúl, é um grande patrimônio do nosso povo brasileiro, construído historicamente com importância estratégica. Né? Privatizar os nossos Correios e botar na mão de grupos privados, que certamente, inclusive, vão ser grupos estrangeiros, sobretudo, um ataque à soberania nacional. Né? Por isso, acho que essa live é um chamado ao nosso povo para defender todos os nossos grandes patrimônios, e no topo deles, com certeza, está a nossa empresa de Correios e Telégrafo. Eu quero, mais uma vez, agradecer a coragem dessa categoria e dizer que nós, do pessoal, o nosso mandato está 100% à disposição para participar desse campo de batalha, e que nós vamos ser vencedores, porque a imagem do governo já começa a se desgastar muito. Ele começa a entrar numa situação de decadência muito grande do ponto de vista da sua legitimidade social, e eu arrisco dizer que hoje nós tivéssemos acesso, hoje o conjunto da classe trabalhadora, aos seus espaços de trabalho, aos seus espaços de encontro, né, às escolas, às universidades, nós teríamos condição hoje de estar numa situação de troca tão intensa que as nossas ruas estariam cheias. Mas isso é uma questão de tempo. Nós vamos encher as ruas desse país e vamos tirar esse governo. Nós vamos dar um basta a esse governo, que é um governo de entrega das nossas riquezas e, sobretudo, um governo de sacrifício total da esperança do Brasil figurar como uma nação que pode ser exemplo do mundo. Exemplo de intervenção em relação a outros países, não, exemplo de dignidade. Nós temos tudo para ser um grande exemplo de dignidade para o mundo, né? E, nesse sentido, ajudar o nosso planeta a ter uma vida melhor. Mas isso vai depender fundamentalmente da classe trabalhadora. As elites não vão conduzir esse processo, pelo contrário, elas estão na contramão. Né? Elas estão na contramão da dignidade. Vamos nós construir, através do nosso processo de mobilização, esse novo futuro para o Brasil, como exemplo para o mundo.